Na história sobre constelação de hoje, eu quero te contar mais uma cura de constelação que eu tive na minha vida e você vai entender que é uma cura realmente muito importante. Eu passei a minha vida inteira, logo lá no início dela, aos 20 anos, 22 anos, foi 22 exatamente, eu tirei a minha carteira de motorista. Depois dessa época eu fiquei sonhando que um dia eu teria um carro. Ao passar, né, nessa prova, ela não foi fácil, ela foi bem difícil. Eu lembro que eu tive que tomar até um floral para conseguir passar na prova. Eu percebia que existia uma dificuldade em mim, não só de comprar o carro, de ter o carro, não só financeiramente, mas eu percebia que existia uma resistência em mim em dirigir. Eu tinha a carteira na mão e eu não dirigia. E os anos foram se passando. E foram acontecendo coisas muito estranhas em relação a isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu estava casada nessa época e deveria, né, por exemplo, dirigir o carro, já que o meu marido dirigia, e a gente brigava muito e parecia sempre que ele estava tentando me impedir de dirigir o carro, sabe? É como se ele quisesse me impedir. Eu dirigia, mas sempre eu sentia aquela força querendo me impedir de dirigir. Até que um dia eu desisti. Eu pensei, isso não é pra mim, dirigir não é pra mim. Ele ficava inseguro, eu acho que ele achava que eu ia acabar batendo carro, alguma coisa assim. O que acontece então? O tempo vai passando e eu finalmente compro um carro, né? Eu compro esse carro. E esse carro, na verdade, ele foi foi mais um presente do meu marido, do meu próximo marido, né? Não desse que não me permitia dirigir. Eu recebi esse carro de presente desse meu próximo marido, depois desse. Só que o problema é que estava acontecendo a mesma coisa. Eu sentia que ele também estava tentando me impedir de dirigir. E eu comecei a pensar assim, isso aqui não é normal. Eu estou atraindo maridos que me impedem de dirigir. Pô, ele me deu o presente e agora ele tá me impedindo de dirigir. Comecei a perceber que quem tava dirigindo o carro era ele e os homens da minha família. Por exemplo, o meu irmão dirigia o carro. E eu tava sendo impedida totalmente de dirigir. Eu pensei, tá, mas isso é comigo ou com eles? Não, isso tá no meu campo. Isso tá na minha história. Isso tá comigo. Então, em vez de responsabilizar eles por isso, eu vou tentar me responsabilizar por isso. Por que eu permito que isso aconteça? Por que eu permito que essa história nunca se resolva? E eu continuo na mesma energia, na mesma vibração de não ter a coragem de dirigir. Naquele momento, eu comecei a pensar, há uma cura para ser feita aí. Há uma grande cura para ser feita aí. Você tem que entender a origem, de onde vem tudo isso. Gente, foi o que eu fiz, sabe? Eu decidi resolver a história de uma vez por todas. Então, eu pensei, eu tenho uma ferramenta maravilhosa que é a constelação familiar. E já sendo uma terapeuta de constelação familiar, já ajudando muitas pessoas, mesmo assim eu quis procurar um terapeuta, eu quis procurar o meu terapeuta, porque eu também faço com alguém. E pedi para ele, vamos fazer uma constelação para entender por que eu tenho esse bloqueio com carros. E expliquei toda a situação para ele. E nesse momento eu também sinalizei a ele que na minha investigação familiar eu descobri que nenhuma mulher da parte da família da minha mãe nem do meu pai dirigia. Então essa família do interior do sul que eu tenho eram mulheres que não dirigiam. Somente os homens dirigiam. As mulheres não. Eu fiz uma verificação e eu não consegui achar nenhuma mulher que dirigia, somente uma mais jovem, mas daí já era prima e já era uma outra questão. Mas assim, realmente era algo bem que deu para ver que era um padrão, né? E aí depois também eu fui ver que tinha uma coisa ainda mais grave também. Quando eu estava no ventre da minha mãe, ela estava numa bicicleta com meu pai, numa estrada de chão.
E uma caminhonete passa muito rápido por eles, mas correndo em alta velocidade, e me parece que essas pessoas estavam alcoolizadas na época. E eles matam uma pessoa que está de bicicleta à frente. E a minha mãe e eu, que estou na barriga, no ventre dela, passamos por esse trauma. A minha mãe ficou muito traumatizada, ela não conseguia ver carro por muito tempo. Ela não suportava ver o carro porque ela lembrava do acidente. E naquela época, lá no interior do Rio Grande do Sul, não era muito comum, né? As pessoas todas, nem todo mundo tinha carro. Eram as pessoas mais ricas realmente que tinham, sabe? E aí tinha mais esse trauma que tinha passado da minha mãe para mim: olha, carro é perigo, carro é isso, carro não é bom, carro pode matar. Porque ela viu uma morte acontecendo na frente dela. E isso pegou em mim de uma forma muito forte. Então, é por isso que os homens acabavam tentando me impedir de dirigir. E eu não entendia, porque eu achava que era só o machismo, eu achava que era só esse jogo de poder entre homens e mulheres, e eu não conseguia entender que era muito mais do que isso. Fiz a constelação. Logo que eu fiz a constelação, eu percebi em mim uma coisa muito diferente. É como se tivesse uma força, é como se algo tivesse clareado, é como se algo tivesse mudado na minha mente, na minha consciência. E tinha um outro detalhe que acontecia também. Quando eu dirigia, eu até dirigia, mas quando eu dirigia, logo eu cansava. Por exemplo, pegava o carro, eu estava ali meia hora dirigindo. Em 30 minutos, 40, eu cansava de dirigir. Me dava um esgotamento e eu dizia pro meu marido: você pode dirigir, eu não suporto dirigir. Na verdade, o meu sonho era dirigir, mas eu não suportava, eu sentia um cansaço, eu sentia como se estivessem drenando a minha energia. E aquilo era tão maçante para mim que eu preferia, até mesmo sabendo que ele estava tentando que eu não dirigisse, eu estava, dando a mão palmatória para ele, dizendo: olha, pode pegar o carro, eu estou muito cansada, acho que eu não sirvo para isso, né? Essa era a sensação, acho que eu não nasci para dirigir. Mas é tão bom, né, a gente poder ter essa autonomia. E, enfim, tantas coisas podem acontecer com a gente e a gente está num momento onde precisa salvar a vida de alguém, por exemplo, precisa dirigir um carro. Imaginar a situação, a gente vai depender de outras pessoas. E aí eu pensava muito nisso. E se eu precisar um dia sair de casa para salvar a vida de uma pessoa no carro, e eu não vou poder fazer isso, porque eu vou ter medo de fazer isso. Isso não tá certo, isso não tá normal. Eu tenho que encarar esse desafio. E na constelação, trazendo todos esses dilemas, eu pude entender que eu podia resolver essa situação. Mas eu não sabia nem como. Porque na constelação a gente não fica forçando a ideia de resolver, né? A gente traz o dilema, mas a gente não fica forçando, assim, tipo, eu preciso resolver isso, isso tem que ser resolvido, sabe? A gente larga, a gente solta aquilo. E aí o tempo foi passando, mas logo assim, passou um mês, eu acho, no máximo 2 meses. Eu acho que nem isso, gente. E um dia me deu uma loucura. Era o meu irmão, acho que ia pegar meu carro para ir a algum lugar. E eu disse o seguinte: não, quem vai pegar o carro hoje sou eu. E comecei a dirigir o carro. A única dificuldade que eu tive no dirigir aquele carro foi o estacionar. Um carro elétrico, eu tinha que estacionar ele, mas o painel mostrava. Eu pensei: nossa, como é fácil estacionar. Estacionei muito bem, dei ré, fiz tudo certinho, que era a única dificuldade que eu tinha ali de aprender ali na hora, né? O resto tudo eu lembrava como era, mesmo com anos sem dirigir, muito tempo sem dirigir. E aí eu simplesmente comecei a dirigir. Eu comecei a dirigir, gente, eu fiquei chocada comigo mesma. Porque teve uma situação que eu voltei meia-noite no meio de uma chuva torrencial, em estradas perigosas, e eu cheguei em casa depois de mais de 1 hora de viagem. E assim, eu passei por várias situações bem emblemáticas, problemáticas no trânsito, e eu consegui superar. Eu consegui me sair muito bem. Consegui me sair como uma pessoa que já dirigia há muito tempo. Como se eu tivesse, assim, há muito tempo dirigindo e eu fosse muito boa na direção. Eu pensei: uau, o que é isso? Nossa, alguma coisa mudou aqui. E simplesmente eu não cansava mais. Então, por exemplo, eu comecei a sair sozinha de carro.
Meu marido não ia comigo no carro, eu simplesmente saía, ficava 3, 4 horas resolvendo coisas na cidade bem distante e voltava. E voltava sozinha no meio de um trânsito, com engarrafamento, com tudo normal. E eu fiquei pensando, nossa, eu me curei de uma coisa grave. Tô voltando de casa à noite, num trânsito do Brasil? Não, isso é incrível, isso é maravilhoso, eu me curei disso. E realmente eu me curei de tudo. E eu não tinha mais o cansaço de dirigir. Eu estava dirigindo com tanto prazer que se eu ficasse o dia inteiro dentro do carro, eu ficava feliz. Então eu ia, por exemplo, para uma cidade vizinha onde levava 1 hora para chegar lá, eu tinha que fazer mercado, eu tinha que ir no shopping, eu tinha que resolver as minhas coisas que eu tinha marcado, um médico, alguma coisa, e eu tava fazendo tudo aquilo ali super de boa, super tranquilo, como se fosse maravilhoso para mim. Eu tava amando estar dentro de um carro, eu tava amando dirigir, tava amando tudo que significava aquilo para mim, era algo interno. Eu nem podia medir isso, porque é uma coisa interna, não tem como a gente explicar isso. A sensação que dá, sensação de autonomia, sensação de força, sensação de que você pode fazer algo, é uma sensação impressionante. E eu venci isso na constelação familiar. E hoje em dia eu também dirijo carro manual, carro automático. Eu tive um pouco de medo de dirigir o carro automático. Quando eu entrei dentro de um carro automático, eu percebi que era muito mais fácil e muito mais tranquilo. Então eu consigo dirigir todos os tipos e é uma coisa impressionante. É incrível. É incrível e foi uma coisa que curou algo dentro de mim e me deu essa oportunidade. Eu agradeço muito às constelações familiares.